Na aula passada nós trabalhamos com um tema muito polêmico e que gera diversos questionamentos e que é muito quente também para os seus exames vestibulares deste ano. Falamos do ensino domiciliar, as vantagens, desvantagens das pessoas favoráveis e contrárias. O que a gente vai fazer nesta aula especificamente? Vamos abordar esse tema mais aplicado então a um modelo de redação. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como a gente desenvolve um tema bem bacaninho, uma redação modelo, acompanhe essa aula até o final. Fala, gente linda! Beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe para vocês essa discussão temática e um modelo de redação para você usar como referência na VUNESP e vestibulares semelhantes que trabalham com temas dicotômicos em que a comanda acaba com uma interrogaçãozinha, gerando para vocês uma polêmica que você tem que discutir, sobre a qual você tem que se posicionar, favorável ou contrário. E para começar essa discussão toda, eu trouxe o tema de redação que está aqui, ó. Olha o tema, olha aqui embaixo. Ensino domiciliar, retrocesso ou avanço da educação brasileira? Olha só que pergunta crucial, difícil de ser respondida e que merece toda uma espécie de análise dada pela aula anterior, inclusive que a gente trouxe uma discussão bem bacana e bem rica também. Mas antes de mostrar esse modelo de redação, faz aquele favor especial. Antes que você se esqueça, não deixa lá para o final. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com muita gente que vai prestar essa prova e alguns outros vestibulares semelhantes. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Gente, é gratuito tudo isso para vocês. E a sua inscrição, o seu compartilhamento com certeza estimula bastante o nosso trabalho. Afinal de contas, são muitas bocas para alimentar dentro da nossa empresa. Feito isso, a gente consegue montar o nosso texto. Vale lembrar uma coisa importante, verifica que esse tema de redação, ele possibilita duas posições distintas. E a primeira coisa que você tem que imaginar em fazer é assumir uma delas. Essa posição que você vai adotar tem que ter muita relação com os textos motivadores. Então não adianta só ler a comanda de redação e pensar, olha, eu vou me posicionar favorável ou contrário. Não adianta fazer isso. O mais recomendado é que você leia bonitinho todos os textos motivadores e verifique o tipo de norteamento que ele está proporcionando. Como assim, professor? Às vezes, se eu tiver vários textos motivadores falando apenas de uma única posição e não defendendo outra, é recomendável que você haja de acordo com esses norteamentos, mesmo que isso vá contra a sua visão de mundo. Ah, mas por quê, professor? Porque essas redações, elas avaliam muito mais do que apenas a escrita. Avaliam também a sua capacidade de interpretar aquilo que a banca almeja, ou seja, os textos motivadores. Isso é muito importante, portanto. Vamos supor, então, nesse caso especificamente, no nosso caso aqui, que nós tenhamos um texto motivador falando favorável e outro texto motivador falando contrário do ensino domiciliar. Nessas possibilidades em que eu tenho claramente uma divisão, uma dicotomia, uma contrariedade de posições, você pode escolher sim com tranquilidade uma dessas visões. E a primeira coisa que com certeza você tem que fazer é definir essa tese, a sua visão de mundo, a sua posição. Nesse caso, nessa proposta de redação, eu adotei uma visão contrária ao ensino domiciliar. Então não pensem, por favor, você de casa, que aqui a gente está apresentando uma visão ideológica da nossa posição, da plataforma, da Corrija-me, enfim, tá? É apenas um modelo de redação. Para os mais exaltados, eu deixo muito claramente discriminado essa informação. Gente, se trata apenas de um modelo de redação em que eu estou utilizando essa referência de posição para argumentar, para construir uma possibilidade de estrutura estratégica para você também usar nas suas redações. E para começar em cima disso, então, dessa posição uma vez definida, editor, sobe para mim a minha introdução. Vai lá! Observa o que eu fiz, a minha introdução foi dividida bonitinha em 3 períodos de acordo com a legenda que eu costumo fazer para facilitar a sua leitura, o seu entendimento também, tá? Em vermelho a gente colocou a primeira parte da nossa introdução, que é a nossa contextualização. Em roxo, lilás, essa corzinha diferenciada, eu coloquei a problematização e em preto eu coloquei a tese, posicionamento ou direcionamento argumentativo que eu pretendo dar no desenvolvimento. Vocês podem ver que todas as vezes que a gente constrói uma dissertação aqui no nosso canal, a gente coloca bonitinho em cores diferentes e elucida para vocês o seguinte, que um texto estratégico tem que ter cada um dos períodos com uma função específica e muito bem definida. Isso ajuda demais a produção de um projeto de texto estratégico. Vamos lá para a nossa introdução para o nosso primeiro período. O homeschooling é uma modalidade de ensino que consiste em outorgar aos pais ou responsáveis a legitimidade de educar os filhos em casa,
tendo como princípio proporcionar uma formação diferenciada. O que vocês percebem pela estratégia que eu utilizei para contextualização? Eu peguei uma das palavras-chave, que é sinônimo de ensino domiciliar, que é o homeschooling, que é a modalidade escolhida nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas situações. Veja que eu defini, eu conceituei. Então, a minha estratégia para começar esse texto, a minha introdução, é a contextualização por meio de uma conceituação. Na problematização, vamos seguir, no entanto, embora apresente justificativas sobre a qualidade, essas justificativas sobre o ensino domiciliar não se fazem coerentes para a realidade brasileira. Olha, eu não coloquei na minha problematização que esse ensino é um retrocesso, mas eu deixei claro a minha posição que eu creio que é um retrocesso por meio de outras palavras, então eu posso usar esse recurso também. E olha só o último período. Nesse sentido, é válido evidenciar as lacunas do projeto de lei que tenta legalizá-lo, assim como destacar as vantagens das salas de aula. Quero que vocês verifiquem com muita cautela esse último período. Eu estou programando esse último período para definir aquilo que eu pretendo abordar no D1 e no D2, está marcado bonitinho com essa numeração entre parênteses também. Ou seja, no primeiro parágrafo argumentativo, eu vou mostrar as lacunas desse projeto, dessa ideia, dessa visão do ensino domiciliar. E no segundo período, num parágrafo, aliás, eu vou me preocupar no D2 em ressaltar as vantagens, exaltar as vantagens da sala de aula. Verifica que isso tudo foi previamente programado, caracterizando um texto estratégico. E em cima disso a gente pode ir para o desenvolvimento agora. Vale lembrar que o nosso desenvolvimento vai ser dividido em 4 períodos cada qual. Então o D1 e o D2 tem a mesma proporção praticamente. Verifica que isso visualmente fica bacana. O corretor adora também bater o olho naquele texto e perceber que cada um desses parágrafos de desenvolvimento tem a mesma proporção, a mesma dinâmica de estruturação, mostrando cada vez mais que você tem habilidade linguística e programou aquela construção textual estrategicamente falando. Editor, sobe para mim o segundo parágrafo, o primeiro de desenvolvimento. Veja o desenvolvimento nessa imagem agora, o desenvolvimento 1 no caso. Tá bonitinho dividido por legenda também, como a gente costuma fazer de acordo com as cores, ok? Lembra que na introdução eu deixei claro da minha tese que esse primeiro parágrafo, o desenvolvimento, se preocuparia em tentar desconstruir a ideia de que o ensino domiciliar é bom. Vamos ver? Olha só o nosso tópico frasal. De início, é premente evidenciar que o ensino domiciliar não se mostra compatível com a realidade brasileira. Perceba, então, que o meu tópico frasal realmente está alinhado com aquilo que eu afirmei na minha introdução. E isso é evidente ao observar que muitos pais não apresentam capacitação e qualificação na área pedagógica, a qual é a responsável por nortear o exercício da docência. Perceba que esse primeiro argumento que a gente insere, que tenta desconstruir a ideia de que o ensino domiciliar é bom, é falar que os pais e responsáveis não têm essa capacitação em sua maioria para ensinar em casa mesmo. Afinal de contas, né? Para ser pedagogo, para ser professor, a gente tem que passar por todo um processo de formação universitária. Isso demanda tempo, dedicação, um estudo específico para isso. Ou seja, os pais responsáveis provavelmente não serão capazes de atender essa demanda de ser professor, coordenador, diretor e fazer o papel também de secretaria de ensino, enfim, né? E aí nós temos na sequência um argumento número 2. Soma-se a isso que, uma vez legitimado, proporcionar oportunidade de ensino diferenciado para uma camada específica da sociedade brasileira, ou seja, as elites, as quais contam com as devidas condições para a contratação de preceptores que possam proporcionar a administração de um ensino formal. Ou seja, eu formo uma situação, deixo uma situação em que eu atendo apenas uma camada específica, reforçando as lacunas sociais, os abismos entre ricos e pobres. Sendo assim, é visível que a proposta peca por atender somente aos interesses de um segmento específico. Veja que o fechamento dado pelo último período reforça a ideia de que eu vou distinguir ainda mais ricos e pobres porque eu só atendo aos interesses das elites e não daquelas pessoas que mais sofrem com a educação, que são as pessoas marginalizadas, mais pobres, que vivem nas zonas rurais, afastadas de qualquer tipo de assistência educacional. Agora, dá uma olhadinha nesse segundo parágrafo. Vale lembrar que o segundo parágrafo argumentativo, como a gente colocou na tese, tinha como finalidade o quê? Debater sobre a ideia de que o ensino em sala de aula é melhor do que o domiciliar. Vamos ver? Sobe para mim, editor, o segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo geral do nosso texto. Galerinha, de novo, nós temos bonitinho com legenda aí, né? E o nosso tópico frasal. Vamos ver?
Ademais, é evidente que o ambiente de sala de aula se mostra extremamente crucial para o estímulo e para a formação do jovem. Veja que o nosso tópico frasal realmente está alinhado estrategicamente com o que a gente colocou na tese lá na introdução, não é? Agora, diferentemente do que aconteceu no desenvolvimento 1, a gente vai inserir um repertório de autoridade na área da psicologia. Pô, professor, mas por que você não fez isso no anterior? Porque não é necessário. Não é necessário ter essa avalanche de repertório para você provar um posicionamento. Aqui a gente usou de maneira estratégica porque nesse segundo parágrafo eu tenho que dar embasamento da importância do quê? Das escolas no processo de aprendizado. Então eu coloquei esse profissional da área. Vamos lá? Segundo Vygotsky, importante psicólogo que estudou os processos de aprendizagem, as interações do indivíduo com o mundo são aspectos que norteiam o desenvolvimento e permitem o amadurecimento. Perceba que o Vygotsky fala que as relações sociais são muito importantes para o indivíduo. Sem elas, ele não vai ter o desenvolvimento apropriado. Ou seja, a escola, como um ambiente que oportuniza essas diversas situações de aprendizado a partir do contato com alunos, professores, das mais diversas áreas, promove um maior incentivo ao desenvolvimento da intelectualidade do jovem. Isto é, veja que no terceiro período a gente vai fazer uma argumentação propriamente. Até o segundo período, na verdade, nós temos apenas o quê? Um texto expositivo, em que eu trago informações de outras fontes, um repertório, mas eu não argumentei ainda. Agora que eu vou argumentar, fazendo a relação do Vygotsky, dessa informação, com o meu tema de redação. Isto é, a oportunização das relações em sala de aula permite que haja uma pluralidade de experiências as quais trazem uma maior compreensão de mundo e que permitem essas experiências um amplo desenvolvimento socioemocional. Então veja que de fato a escola ela é o lugar, o ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem de acordo com a visão do Vygotsky, de acordo com a nossa posição defendida. E o último período, fechamento, logo a escola transcende a função de administrar somente conteúdos, ou seja, vai além de conteúdos apenas do ensino formal e atinge a potencialidade de formar cidadãos aptos e capazes para a vida adulta, porque nós temos a sociabilização dentro de sala de aula. Galerinha, verificou como faz? A introdução demarca bonitinho a minha posição e também enumera aquilo que eu pretendo trabalhar no desenvolvimento 1 e 2, e a gente faz isso. É esse procedimento que a gente tem que escolher para formar um projeto de texto estratégico e atender a demanda da banca que quer que você faça uma estrutura praticamente perfeita, em que todas as partes são muito bem pensadas, arquitetadas e planejadas. Gente linda, perceberam então que o nosso texto é estratégico, que é isso que a banca vestibular espera de você? Que aquilo que a gente colocou na introdução a gente deve fazer no processo de desenvolvimento de maneira estratégica, recapitulando a nossa tese em cada um dos parágrafos? Cara, é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que treinar a fazer, ok? E vale lembrar ainda, gente, que se vocês não treinarem toda semana, vocês não vão chegar a lugar algum. Vocês precisam ter a rotina de estudo. Então treina semanalmente, faz uma dissertação bonitinha a cada semana e tenta desenvolver cada vez mais a partir sempre de uma recomendação, de um aconselhamento e de um direcionamento de um professor qualificado. Se porventura você não tem esse professor qualificado que possa te dar essa mão, esse auxílio, vale sempre lembrar que a nossa plataforma de correção de redação está à sua disposição. Para você ter acesso a ela e conhecer um pouco melhor da Corrige-me, basta você clicar no link da descrição desse vídeo. Com certeza você não vai se arrepender de conhecer os nossos corretores, a nossa plataforma, que já aprovou diversas pessoas nos mais diversos vestibulares também. Fica o convite para vocês aí conhecer a nossa plataforma e agora finalmente a gente vai para o nosso último parágrafo para a conclusão estratégica. Vamos lembrar que a conclusão modelo VUNESP e demais vestibulares se diferencia do Enem. Ok? Não é a mesma coisa. O Enem exige o quê? Uma intervenção com recrutamento de 5 elementos para promover essa intervenção, essa medida de redução de um problema que atinge a sociedade. No caso da VUNESP, no caso de muitos vestibulares, isso não é preciso. Você vai fazer uma introdução, gente, que coisa. Chegando no final do vídeo a gente vai ficando cansado, né? Enfim, falar coisas que não são apropriadas, né? Erra. Bom, vamos lá. Para vocês fazerem uma conclusão estratégica na VUNESP, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma conclusão tradicional, tá? Essa conclusão tradicional consiste no seguinte aspecto. Você vai simplesmente fazer em 2 ou 3 períodos, você escolhe de acordo com a distribuição de conteúdo desses períodos, em que o primeiro período tem um compromisso de retomar a tese e o segundo período e o terceiro, se você colocar um terceiro, vai fazer simplesmente a síntese dos argumentos centrais apresentados ao longo do desenvolvimento.
Para você ter uma ideia mais clara, claro, não vou te deixar desamparado, editor, sobe para mim a conclusão aí. Olha só o que vocês estão vendo na legendinha, né? Coloquei em vermelho a retomada e em preto a síntese dos argumentos centrais. Vamos ler? Portanto, ratifica-se que a educação domiciliar é um claro movimento de retrocesso. Veja que eu estou deixando claro aquilo que eu já afirmei na introdução, mas agora com a palavra-chave retrocesso que aparece na comanda de redação. Isso porque não é uma modalidade coerente com a realidade brasileira. E por mais que haja lacunas nas instituições formais de ensino, ainda assim são elas os órgãos capazes de preparar a criança para os enfrentamentos da maturidade. Vocês perceberam? Retomada da tese e síntese dos argumentos centrais que foram recrutados durante o D1 e D2. Isso sim é um texto estrategicamente moldado. Galerinha do meu coração, se vocês não conseguiram anotar todas as informações que estão presentes nesse vídeo, se não tiveram a paciência para dar uma pausa, tirar um print, professor que facilita a vida de vocês. Esse texto na íntegra está presente na descrição do vídeo também. Basta você ir lá, acessar bonitinho que você vai ter contato com esse texto na íntegra e vai poder utilizar também como modelo de redação. Vale lembrar que esse texto, inclusive, aliás, essa proposta de redação está disponível na nossa plataforma da Banca VUNESP. Então, se você quiser treinar, vai lá, acessa a nossa plataforma. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final. Não se esqueça de curtir bastante, compartilhar esse conteúdo e lembro também a vocês todos que nós estamos nas referências aí de redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, procura pela gente, com certeza você vai ter um conteúdo de qualidade também nessas redes sociais que a gente posta sempre, né? Instagram, gente, eu tô presente a todo momento ali postando conteúdo de qualidade. TikTok nem tanto, né? Porque eu não consigo fazer umas dancinhas, meu corpo não tem todo esse molejo, mas estamos tentando também. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.